trabalho no Tropos, e o Tropos, fala um pouquinho bem rapidinho para vocês do Tropos. O Tropos a gente trabalha com educação voltada para o empreendedorismo. Então a gente trabalha com essa educação voltada de 3 frentes. Ou a gente trabalha com grandes empresas, então, sei lá, uma Fiat da vida está querendo inovar, a gente vai levar uma intervenção para lá, para educar mesmo os funcionários para esses novos mindsets de novas mentalidades, eu vou falando já as palavras, com essas novas mentalidades de empreendedorismo. A gente trabalha com desenvolvimento de startup, então a gente faz aceleração de startup. Então a gente fez a aceleração do CID nas 2 primeiras rodadas, a gente acelerou startups através de programas com o Sebrae, de programa com o Instituto E. A gente acelerou mais de 120 startups no Brasil hoje. E recentemente, ano passado, a gente criou a Ginga. O que é a Ginga? A Ginga é a nossa aceleradora escola. O que a gente faz? Basicamente, a gente abriu nosso processo seletivo no começo do ano e a gente escolheu 4 startups para a gente acelerá-las de graça. De graça, sem equity, sem nada. A maioria das aceleradoras do Brasil cobram equity das empresas para acelerar, ou seja, uma porcentagem da empresa fica para a aceleradora. A gente não acredita nesse modelo, principalmente para startups que estão começando, a gente não acha muito saudável ela já ceder uma grande parte dela para uma aceleradora. Então, por isso a gente acelera de graça. E aí, o que a gente faz? Em contrapartida, o nosso modelo é todo baseado na economia colaborativa, ou seja, cada um dá um pouquinho e assim todo mundo consegue ganhar. Então, o que a gente se propõe a fazer? A gente se propõe a democratizar a educação voltada para o empreendedorismo. Então, essas empresas que a gente escolheu para acelerar, um dos requisitos para aceleração é que tipo de conteúdo que eles têm para ensinar. Então, a gente, junto com eles, a gente criou 7 trilhas, que são 7 percursos, cada um com 5 cursos, e são cursos voltados para o desenvolvimento de empreendedorismo. E esses cursos são vendidos a um custo acessível, que pelo nosso benchmarking é o mais barato do mercado. Então, tem uma trilha que é de mentalidades que estão nos levando para frente, uma trilha de como ter uma ideia, uma trilha para tirar a ideia do papel, transformar a ideia em negócio, uma trilha para entender o cliente, uma trilha para comunicar a ideia, uma trilha para vender a ideia, uma trilha para saber lidar melhor com dinheiro, fluxo de caixa, valuation, como conseguir investimento, essas coisas. Então, basicamente, a Tropos e a Ginga é isso. Eu formei em comunicação aqui na UFMG, trabalho mais na área de marketing da Tropos, mas a gente acredita muito que não tem muito mais aquela questão de papéis pré-estabelecidos. Então, eu sou da vendas, eu sou de marketing, eu sou desenvolvedor, eu sou tudo, né? Então, eu tenho muito interesse nessa questão do momento de transição que o mundo está vivendo. Eu estudo muito sobre isso, eu sou escritora também. Então, eu tenho 2 projetos pessoais. Um é o Chega UI e um é o Love Hacking, que é justamente tentando hackear o amor. Porque se a gente está mudando de época, eu acredito que o amor e todas as nossas relações também estão mudando. Então, eu gosto muito dessa parte, desse momento de transição que a gente está vivendo. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, falando um pouquinho de crise, né, a crise já não é mais novidade para ninguém, assim. Então, as notícias o tempo inteiro estão nos bombardeando com isso. Então, piora na economia brasileira foi maior que a esperada, registro de demissões, e os jovens são os que estão mais sofrendo com esse índice de demissões, a inflação maior desde 2002 isso. Economistas falando que a gente vai demorar muito a se recuperar. Então, assim, que a gente está em crise, todo mundo já sabe, já é fato, mas e aí, né? Então, eu falei assim, beleza, o que está por trás da crise? Como é que a gente pode entender a crise além da crise? Para mim, a gente não está vivendo uma crise só econômica, a gente está vivendo uma crise que, antes de tudo, é uma crise humana. Então, basicamente, quando aconteceu a Revolução Industrial lá atrás, com qualquer modelo que é criado, modelo econômico social, é preciso criar valores nas pessoas para que elas tenham aderência àquele modelo. Então, o que a Revolução Industrial fez? Ela fez ficar mais barato e mais rápido produzir em grande escala. Então, só funcionaria se as pessoas tivessem a necessidade de consumir em larga escala. Então, toda a propaganda, toda a comunicação, todo o acesso ao crédito, tudo isso foi criando na gente uma mentalidade de que a gente precisa consumir. Que eu sou só alguém quando eu tenho um iPhone. Que eu sou só alguém quando eu tenho uma roupa de marca. Que eu sou só alguém quando... Não. Então, a gente passa a vida inteira só dentro dessa mentalidade. E uma outra mentalidade que surgiu na época também era que a gente só iria se propor a trabalhar se fosse para ganhar dinheiro. Então, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro. Ninguém trabalha por propósito, ninguém trabalha por vontade, ninguém trabalha... Não, você trabalha para você ganhar dinheiro no fim do mês, para comprar coisas, né, que igual naquele filme do Brad Pitt, acabei de esquecer o nome, que é ganhar dinheiro para comprar coisas que você não precisa, para impressionar pessoas que você também não precisa. Então, a gente passa a nossa vida inteira dentro dessa mentalidade.
leva a impulsos, que a gente consome por impulso. O impulso leva a vazio, a perda de significado, a perda de identidade. Então, eu não uso roupas para mostrar quem eu sou. Porque a moda, por exemplo, ela tem esse propósito. Mas não, você consome roupa para você ficar parecida com alguém e ser aceita. Então, você perde sua identidade. Desperdiça muita coisa, joga muita coisa no lixo. Então, a sociedade humana mesmo está passando por uma crise. Uma crise ecológica. Então, assim, essa forma de vida de consumo em larga escala é insustentável para o planeta. Acho que todo mundo já está sabendo. A gente dá uma ignorada nisso, mas a verdade é essa. Tipo, se a gente continuar consumindo igual a gente consome, por exemplo, igual, se a Índia consumisse igual os Estados Unidos consomem, ela sozinha ia consumir todos os recursos do planeta. E tendo em vista que os Estados Unidos são modelo para o mundo inteiro, a tendência é essa um pouco. A gente trabalha com matérias-primas finitas, as matérias-primas que a gente utiliza hoje não são matérias-primas infinitas, estão acabando. A emissão de gás carbônico é enorme, então se a gente criou um modelo de globalização em que eu produzo aqui uma matéria-prima e vai para lá e volta para cá, e vai para lá e volta para cá, um monte de produto rodando e emitindo CO2 o tempo inteiro. E a crise econômica é óbvia, né, todo mundo já sabe, mas a crise econômica, claro que a gente tem uma crise política por trás, eu não sou economista, eu não falo de política, mas eu acredito que o modelo como um todo está em esgotamento e é disso que eu queria falar. E essa aqui é uma frase do Bauman, que é um sociólogo, que fala que ancorar a solução dessa crise em apoiar os bancos para conceder empréstimos, para fomentar mais consumo, não vai dar certo. Não vai ser isso que vai ajudar. Então, tem dois economistas que falam disso, que é a Carlota Pérez e o Thomas Kuhn, que falam que depois que cria-se um novo paradigma, que é o que a gente está criando agora, novos paradigmas a partir da revolução digital, é natural que ocorra o declínio de empresas maduras. O que isso acontece? Acontece um problema e uma solução. O problema, essa frase aqui é de um poeta que escreveu isso na época que estava mudando da Revolução Industrial, que era errante entre mundos, um morto e o outro impotente para nascer. É mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo o declínio da sociedade industrial, então várias empresas vão começar a entrar em declínio, mas acontece que a gente precisa de um grande fôlego para a gente poder criar alguma coisa nova. E aí é uma oportunidade muito grande para a gente criar uma coisa nova, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande. Então é isso, assim, basicamente a gente está vivendo uma ruptura entre um mundo novo, um mundo velho e um mundo novo, e isso implica na forma como a gente consome, na energia que a gente vai utilizar, nos meios de transporte, nas empresas que a gente vai criar, nos valores que a gente vai estabelecer, nas relações que a gente vai criar, em tudo isso. E a primeira coisa que a gente precisa é estar disposto a abrir mão das nossas crenças. Porque talvez tudo que a gente acredite hoje não faça mais sentido mais amanhã. Bom, uma ferramenta que a gente utiliza muito é o futurismo. O futurismo é uma ferramenta muito utilizada hoje porque a gente não pode mais ficar se baseando no passado para criar soluções para tempos complexos como esse. Então, hoje, o futurismo é uma disciplina muito estudada. O cool hunting, que é a pessoa que estuda tendências, não é mais assim, aquele cara é um cool hunting. Todos nós precisamos ser cool huntings. A gente, igual tem um TED, que é Why Startups Fail, que fala um pouquinho disso, que a maioria das startups falha por falta de timing. Então, se você quer criar um negócio, é muito importante você olhar para o futuro para ver se esse negócio realmente faz sentido daqui a alguns poucos anos. Porque pode ser que daqui a 6 meses o negócio que você queira criar já não faça mais sentido. Então, a gente vai falar um pouquinho de futuro para poder entender para onde isso está indo. No século XXI, a gente vai experienciar o equivalente a 20 mil anos de progresso nas taxas de hoje. Então, não sei se vocês conhecem esse cara, é o Ray Kurzweil. Ele é um dos fundadores da Singularity University e ele fala um pouquinho sobre o desenvolvimento tecnológico que a gente está passando e sobre para onde que a gente está indo. Então, basicamente, ele fala que o que a gente vai viver nos próximos 19 anos são 3 revoluções acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, se uma revolução já é muita coisa, imagina 3 revoluções acontecendo juntas ao mesmo tempo. E esse desenvolvimento tecnológico vai ser tão profundo que ele vai impactar em tudo nas nossas vidas. Então, ele fala de um tempo que a gente está chegando, que é o tempo de singularidade tecnológica, em que a gente não vai ser mais capaz de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo. Então, como uma tecnologia sempre puxa o desenvolvimento da próxima, o que a gente demorou não sei quantos milhões de anos para o homem inventar a roda e depois o fogo, e agora é um celular a cada 2 meses e daqui a pouco é a cada 2 horas. Assim, o desenvolvimento tecnológico vai acontecendo cada vez mais rápido. Por isso, coisas que o Ray Kurzweil fala, do tipo, ele
Fala, por exemplo, que a nossa geração vai viver 150 anos, que a geração dos nossos filhos vai poder escolher se vai morrer ou não. São coisas que quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, nossa, tipo, muito absurdo. Mas quando você começa a estudar um pouquinho do que a Singularity faz, do que eles estão descobrindo, você começa a atinar que pode ser que realmente essas coisas todas aconteçam e estejam mais próximas do que a gente imagina. Então, algumas previsões deles é, por exemplo, que o computador vai ser algo implantado dentro da gente e que a nossa inteligência vai mesclar com a inteligência tecnológica criada e a gente vai atingir um nível de inteligência nunca impossível da gente chegar sozinhos, por exemplo. A biotecnologia vai alterar toda a nossa biologia, a forma como a gente lida com todas as doenças e até mesmo a morte, como eu estava falando. Até 2029, tipo, a gente está em 2016 já, as máquinas vão ter mais inteligência que os seres humanos, tornando possível resolver todos os problemas que a gente não consegue hoje. Beleza, mas assim, está muito longe? Talvez, mas tem muita coisa que já está acontecendo hoje. Então, a impressora 3D hoje ela já é capaz de produzir qualquer coisa, menos pilhas e baterias. Então, eles já conseguem produzir órgãos humanos, comida, casas em menos de 24 horas, órgãos. O carro robô já dirige melhor que todos nós. E a proposta da Tesla é que até 2019 eles sejam vendidos no mundo inteiro. Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar parando de dirigir e os carros, daqui a pouco, assim, já é uma realidade. Outra coisa que já é realidade, bartenders servindo pessoas, robôs, né? Jornalismo sendo feito melhor por robôs e máquinas do que por pessoas. Então, assim, não é só uma coisinha que vai acontecer daqui a muito tempo. São coisas que já estão acontecendo, que já estão roubando nosso emprego hoje, assim. E quando a gente fala um pouquinho desses novos paradigmas, a gente também já tem coisas acontecendo nas empresas. Um exemplo típico é a Nokia, que foi vendida por 12 bilhões e tinha 2 mil funcionários. O WhatsApp foi vendido por 19 bilhões e tinha 55 funcionários. Então, cada vez mais as empresas vão ter menos funcionários e a gente vai ter que começar também a se reinventar. John Chambers, que é ex-CEO da Cisco, por exemplo, ele fala que 40% das empresas vão falir nos próximos 10 anos. Então, é por isso que a gente fala que é um momento de crise, porque quando a gente pensa, por exemplo, que está acontecendo coisas novas, eu gosto de dar um exemplo assim, a gente está falando cada vez mais de economia compartilhada, de compartilhamento de carros e tal. Então, eu paro de comprar um carro e eu vou começar a compartilhar carro. O que acontece com a Fiat? A gente vai entrar em crise. O que acontece com o cara que vende peça para a Fiat, com a agência de marketing da Fiat? Tipo assim. Então, hoje, o nosso país ele é sustentado por uma economia de empresas que estão começando a entrar cada vez mais em colapso se a gente for falar dos novos paradigmas. Então, isso traz um problema também e a gente precisa juntos, né, criar a solução. Outra coisa que a gente já está vendo são novas mentalidades, novos mindsets. Então, antes a gente tinha um pensamento muito linear. Então, como que funciona uma fábrica, né? Eu pego, passo para o próximo, passo para o próximo, passo para o próximo, fica pronto. E aí, tudo isso, a gente viveu um mundo linear, né? Então, como é que era na escola? Você passa de uma série para outra série, para outra série. E essa questão de linearidade está acabando, porque cada vez mais está tudo descentralizado. Nosso pensamento é fluido, nosso pensamento é descentralizado. E isso a gente começa a questionar as hierarquias. Eu não preciso ir na escola para aprender, eu posso entrar no YouTube e aprender tudo que eu preciso. Então, como é que eu vou respeitar uma hierarquia dentro de uma empresa? Como é que eu vou conseguir viver e trabalhar dessa forma, né? Então, vários paradigmas a gente está começando a questionar, instituições, igrejas, tudo que é dogma, a gente está começando a questionar. Cada vez mais a nossa geração está buscando por significado, buscando por liberdade, buscando por trabalhar com propósito, buscando por uma coisa que faça sentido pra gente. E até mesmo o dinheiro está começando a mudar o sentido do dinheiro. Porque antigamente nossos pais tinham uma mentalidade muito de você precisa acumular dinheiro, você precisa ter muito dinheiro no banco, você precisa comprar uma casa. Assim, minha mãe fala que meu avô falava pra ela assim, você tem que ter uma casa, um telefone, antigamente o telefone era caro, casa, telefone e um carro. Hoje em dia o que a gente fala é o contrário, você pode morar em qualquer lugar do mundo, você pode não ter carro e isso vai ser muito mais legal. E aí a gente começa a valorizar mais as experiências que o dinheiro. E isso impacta também como que a gente vai criar empresas, porque muitas empresas hoje ainda estão sendo criadas com aquela mentalidade de eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir investimento, eu vou conseguir vender com cara, eu vou conseguir uma saída da minha empresa e aí eu vou viajar o mundo. Não, se você quer viajar o mundo, constrói uma empresa que te permita viajar o mundo. Então a gente está começando a entrar numa nova mentalidade. E aí que entra
com aquilo que eu falei, né? Que a gente pira, porque essa evolução toda de tecnologia, de mentalidades, faz com que vai tornar obsoleto tanto a forma como as empresas são construídas, a forma como elas operacionalizam aquilo e o que elas estão vendendo mesmo. A matriz da atividade delas também vai começar a entrar em obsolência. E aí dá o alerta da crise, que é o que a gente estava falando. Bom, então vamos falar um pouquinho quais são os tipos de empresas que a gente acredita que tem que estar na base do que vocês estão começando a criar agora. Peguei algumas, claro que tem muito mais coisa, mas eu resumi em 4 movimentos que eu já vejo que estão acontecendo, que é a descentralização, compartilhamento, movimento slow e novas matérias-primas e energias. Quando a gente fala de descentralização, a gente fala de internet, está muito óbvio que é tudo muito descentralizado, né? Então, a internet é uma rede descentralizada, totalmente. A tecnologia digital ela permite que a gente elimine o agente intermediário, né? Que é aquela expressão, eliminar o middleman. Eu não preciso mais do middleman, eu não preciso... Antigamente, na época dos nossos avós, assim, eles tinham que ligar para uma central telefônica para a mulher ficar lá esperando para poder conectar ele como outra pessoa. Hoje em dia, a gente começa a eliminar esses middlemans, assim, a gente consegue construir coisas pessoa a pessoa, que é o peer-to-peer. A gente consegue criar coisas colaborativamente com as pessoas através da internet. Alguns exemplos aqui e de como que elas poderiam impactar outras empresas. Então, através do YouTube, qualquer um de nós pode criar um vídeo, colocar na internet e as pessoas começam a produzir conteúdo na internet, de vídeo, de blog, de enciclopédia, de educação. A Verduca é uma startup de educação. E com isso, os meios tradicionais começam a perder força. Então, o Estado de Minas é um exemplo de um jornal que é um jornal muito antigo e entrou em decadência porque para de fazer sentido. A Rede Globo, que é a intocável Rede Globo, já está começando a perder força. Eu, por exemplo, há 3 anos atrás assisti novela. Hoje em dia eu não ligo a minha televisão, eu só assisto coisas na internet. Barça, né? Quem tem Barça em casa? Escola, a própria escola está perdendo sentido. Então, claro que a escola tem seu valor, a faculdade tem seu valor, mas hoje em dia vocês podem aprender em todos os lugares. A gente aprende o tempo inteiro. O aprendizado é muito mais fluido do que ter que aprender tudo dentro de uma instituição. Alguns outros exemplos, esses aqui são exemplos de desintermediação financeira, que são exemplos de startups que estão eliminando o papel do banco. Então, assim, até o banco está perdendo valor. Então, um exemplo que é o Zopa, que você entra na internet, você coloca lá quanto de dinheiro você precisa, quanto tempo você pretende pagar e para que você precisa do dinheiro. Ele te fala, ó, vou te dar um empréstimo de 10 mil, você pagando tanto, você vai ter uns juros, vai pagar por 13 mil, se você tirasse do banco, você ia pagar 35 mil. Algumas coisas assim, sabe? Nubank, alguém conhece? Cartão de crédito, sem taxa. Catarse, financiamento coletivo. Qualquer pessoa que tenha uma ideia, ela pode colocar a ideia dela, tentar financiamento coletivo, já movimenta muito dinheiro, então hoje eu não preciso ir lá no banco tentar dinheiro, eu posso financiar meu projeto coletivamente, e é um dinheiro que eu acho muito limpo, porque é um dinheiro de pessoas que estão acreditando na sua ideia, que estão apoiando aquilo que você está fazendo, então é um dinheiro muito limpo, assim. O Artilho é uma empresa até do Felipe, que trabalha comigo lá no Tropos. O que ele faz? Basicamente, as empresas têm os fornecedores, e aí a empresa sempre tem um dinheirinho sobrar. E aí a empresa, ela coloca o dinheirinho sobrando no banco, tem um retorninho lá. Já a pequena empresa, que é a fornecedora da grande empresa, ela não tem dinheirinho de fluxo de caixa, então ela tem que pegar emprestado com o banco, ela paga um juros super alto. O que se a gente fizesse as duas se conectarem para a empresa grande ganhar um pouquinho mais do que ela ganharia com o dinheiro do banco, a empresa pequena pagar um pouquinho menos do que ela pagaria de juros no banco? Então é mais ou menos isso que a Artilho faz. Ela faz com que o pagamento entre as duas empresas elimine o banco da jogada. Então aqui os bancos começam a também perder um pouco de valor. E aqui só alguns mais exemplos. Então a Shopify também, a gente acelerou eles no Seed. O que eles fazem? Eles trabalham com entrega. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa que pode entregar alguma coisa. Então eu não preciso dos correios ou do serviço de frete. Eu estou indo para São Paulo amanhã, eu posso levar uma entrega e ganhar um dinheirinho com isso e eu tiro papel do correio. Uber, táxi, você ia falar. Wikipraça, não sei se vocês já ouviram falar, lá em São Paulo, é um movimento, como se fosse uma Wikipédia para a construção de espaços na cidade que façam sentido para as pessoas. Então, eles estão eliminando até o sentido da prefeitura. O Endossa é uma loja colaborativa
que as pessoas conseguem vender as suas coisas, é uma questão de moda, elimina o papel, por exemplo, do shopping center. Então, hoje, novas empresas estão construindo coisas de forma colaborativa, de modo a fazer mais sentido nessa nova economia nossa. Dúvidas? Vou falar assim rápido, né? Uma outra tendência é o movimento slow. O movimento slow é um movimento das pessoas por desacelerar, por prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. Então a gente ficou tão cego com o consumismo que a gente passou a consumir sem pensar o que a gente está consumindo. Então a gente come coisas absurdas, a gente alimenta uma cadeia absurda e a gente não para pensar nisso. Então a tecnologia digital, ela provê uma infraestrutura tanto para a gente começar a produzir as nossas coisas, que é aquele movimento maker, cada vez mais pessoas produzindo as suas roupas, produzindo as suas coisas, e também sai da lógica de produção em massa. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que elas estão consumindo, de onde aquilo vem, como que aquilo faz. Então elas estão cada vez mais consumindo do pequeno produtor, prezando então pela qualidade. Então, alguns exemplos: trabalho escravo, condições subhumanas de emprego, até hoje isso existe. Então, uma resposta a isso. Obsolescência programada. Então, assim, hoje as coisas foram feitas para... Não dá para ver direito, o cara está quebrando o celular. Nada foi feito para durar. Então, a gente está... Assim, vale mais a pena comprar uma coisa de mais qualidade, que vai durar mais tempo, do que eu continuar comprando alguma coisa que não vai durar. Uma outra coisa muito comum é que a alimentação, assim, não sei se... eu fiquei sabendo desse dado ano passado. Basicamente, a gente consome agrotóxicos que já foram vetados no mundo inteiro, no Brasil. Então, a gente consome mais de 5 litros de veneno por ano, assim. Então, você tá lá comendo... Esse insight veio pra mim um dia que eu tava almoçando, comendo peixe com salada. Eu falei, nossa, eu tô mó saudável. Aí, os meus amigos, você que acha? Você tá comendo veneno pra caramba. Eu falei, credo. Então, assim, a gente acha que a gente tá saudável, mas a gente não tá. Então, cada vez faz mais sentido a gente questionar essas coisas. E aí, alguns movimentos que a gente já vê, a impressora 3D é um deles, que produz, né, qualquer coisa. Então, vocês têm uma ideia, vocês podem imprimir numa impressora 3D. Esses espaços colaborativos, né, que são chamados de Fab Labs, são lugares que te possibilitam colocar a sua ideia em prática. Hortas urbanas, hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas criarem seus alimentos, começarem a trocar, fazer horta, consumir orgânico. E o celular é uma ferramenta que a gente tem hoje que faz com que a gente consiga produzir quase qualquer coisa. Como vocês estão aí num curso de computação, vocês conseguem produzir muito mais coisas que eu, por exemplo, que produzo de comunicação, mas é uma ferramenta, computador, celular, que permite que a gente produza muita coisa. Então, a tendência para os próximos anos é que as famílias se tornem cada vez mais produtoras dos seus produtos, assim. E hoje já tem até empresas, por exemplo, a Apple, ela já está acordando para isso, e ela já está talvez mudando um pouquinho do modelo de negócio dela, para ao invés de vender celular, vender formas de a pessoa construir o seu celular. Então, isso cria uma nova forma, assim. E economia compartilhada. Economia compartilhada nada mais do que utilizar os recursos de forma mais inteligente. Então, por exemplo, a média de tempo que a maioria da população utiliza seus carros diariamente é 2 horas. Então, é mais ou menos assim, qualquer um de vocês, eu, por exemplo, tenho carro, eu demoro 15 minutos para chegar no meu trabalho, 15 minutos para voltar do meu trabalho, 15 minutos para ir na academia, 15 minutos para voltar da academia. Ou seja, mais de 23 horas do dia meu carro fica parado. Será que eu precisava ter 23 horas do dia meu carro parado? Então, como é que eu poderia utilizar o meu recurso de uma forma mais inteligente compartilhando ele? Então, de carro, eu acho que está muito comum, porque são algumas startups, por exemplo, a Teccar, que trabalha com aluguel de carro. E aí, o que acontece com empresas como a Localiza, né? Começam a ficar mais obsoletas. O Zoom, que é uma startup até aqui de BH, o que eles fazem é estimular a carona entre as pessoas através de pontos. Então, isso começa a fazer menos sentido eu comprar meu carro. Então, o montador de carro sofre com isso. O Relay Rights trabalha com carona. Então, se eu começo a trabalhar, dar mais carona, eu ponho menos gasolina no meu carro, por exemplo. Então, o posto de gasolina também sofre com isso. Lyft também trabalha com aluguel de carros e coloquei um outro montador ali. E aí, alguns outros, não necessariamente de carros, como o Airbnb, que hoje já todo mundo conhece, vocês sabem o que eu estou falando? Airbnb, que, por exemplo, hoje já vale mais que a Hilton, que é a rede de hotéis mais tradicional do mundo.
A Open Closets trabalha com compartilhamento de roupas. Então, quando começa a compartilhar roupas, empresas como a C&A, principalmente, que trabalham com fast fashion, começam a perder espaço. E lá em São Paulo tem um lugar super bacana que chama House of All, que tem a House of Food, que é de compartilhamento de comida, a House of Learning, que é de compartilhamento de educação, tem o espaço de coworking e tem o House of Bubbles, que é de compartilhamento de roupas. Então eles começam a substituir, por exemplo, o papel de restaurantes, de escolas, mais uma vez, de espaços de trabalho, etc. E quando a gente fala de matérias-primas e energia, como a gente estava falando, cada longa onda de desenvolvimento traz as suas próprias inovações em materiais e energias. Então, os materiais e energias que a gente utiliza hoje não são os melhores, a gente já sabe disso. Então, por exemplo, uma hidrelétrica, por mais que não seja considerada uma energia tão suja, também é uma energia que traz grande impacto, que é a principal fonte de energia do Brasil. Hoje a Tesla é uma empresa que super vale a pena pesquisar, do Elon Musk. Ele já trabalha com as casas gerando suas próprias energias através da energia solar. Petróleo, hoje a gente já trabalha muito mais com energias limpas. Então isso significa que até mesmo empresas, como empresas como Petrobras, como empresas gigantes, também vão ter que começar ou elas começam a buscar outras fontes de energia, ou aquilo ali é esgotável, assim. Algodão e aço e ferro também são empresas gigantescas que trabalham com esse tipo de matéria-prima, mas hoje estão sendo substituídas por outras, como leite, caranguejo, a gente já vê árvore, vê várias outras formas de produzir mais limpas com energias, com fontes de matéria-prima que não são tão esgotáveis. Então, o algodão, ele parece que é bonitinho e tudo mais, mas o algodão ele polui pra caramba, ele gasta muito, o algodão está cada vez mais caro porque a população aumentou muito, ele gasta muita água, então como que a gente poderia fazer de outra forma? Então, assim, mais uma vez, quando a gente apresenta todos esses paradigmas de novas formas de criar empresas, novas formas de fazer, é aquilo que eu estava falando, que as empresas mais tradicionais, elas começam a entrar em colapso. E aí a gente tem um papel muito grande, que é, como empreendedores, criar novas formas de fazer. Então, assim, eu não acredito em um modelo que vai chegar e, isso aqui não existe mais. Não. A gente vai começar a construir uma coisa em paralelo ao que já existe, e aí a gente vai começar a reconstruir coisas que fazem mais sentido tanto para a gente, quanto para o mundo que a gente está vivendo. Isso é muito importante, porque essas tendências, vocês podem pensar, mas no Brasil, né, no Brasil ainda não chegou isso tudo. Primeiro que já está chegando. Segundo que se a gente não criar, os gringos vão vir trazer pra gente. Então vale muito a pena a gente começar a pensar nos modelos de negócio que a gente quer criar, pra gente poder a gente mesmo criar essas coisas. Assim. E o que eu acho mais legal da crise que a gente está vivendo hoje, não é que a crise é legal, mas isso é uma coisa legal, é porque crise é uma oportunidade de criar. E a gente está vivendo um momento que pra mim é um momento único da história da humanidade, que é um momento em que a gente pode criar muito mais do que a gente podia há alguns anos atrás. Então, cada vez mais a nossa capacidade de criar coisas vem aumentando, né? Então, se a gente analisar esses modelos, a gente fez uma conta que 70% das empresas que sustentam a nossa economia podem entrar em crise nos próximos anos. E essa frase da Justine Musk, que é ex-mulher do Elon Musk, da Tesla, que eu falei para vocês, eu acho muito legal, e é o que eu gostaria que vocês tivessem em mente, assim, que o mundo não vai dar $1 bilhão para uma pessoa apenas porque ela quer ou porque ela trabalha tão duro que ela merece, como talvez tenha ocorrido em outros momentos da história. O mundo hoje vai te recompensar financeiramente uma vez que você ofereça algo de tamanho valor, alterar positivamente o modo como as pessoas pensam ou vivem a respeito de algo em suas vidas diárias. Então é mais ou menos assim, você quer ganhar $1 bilhão, impacte positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. Eu ia fechar falando da agenda, mas eu já falei. Então é isso. Dúvidas?